Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje para a gente discutir um pouco sobre um tema de uma relevância extremamente importante para a história do Brasil, principalmente quando falamos desse processo de transição do período colonial para o nosso processo de independência. Hoje a gente vai falar sobre algumas das medidas, principalmente no campo administrativo econômico, feitas pela família real, para então adaptar o Brasil à grande sede do grande império ultramarino português. Então, em 1808, quando a família real chega ao Brasil ou começa o seu processo de desembarque, de chegada, de adaptação, o Brasil vai necessariamente ter que passar por um processo de adaptação para então se tornar de fato a sede da coroa portuguesa. Já que lembrando que o Brasil era simplesmente uma colônia, a maioria das suas cidades não tinha essa capacidade ou essa estrutura administrativa para receber todas essas instituições, a família real, a nobreza e tudo mais que vem com ela. Então algumas medidas vão ser feitas, essas medidas vão ser extremamente importantes, porque começam a construir alguns dos princípios que vão levar ao nosso processo de independência ou de liberdade econômica, política, social, cultural, que vai se construir e se materializar na nossa independência. Então, o primeiro desses pontos relevantes e talvez um dos mais marcantes é a decretação da abertura dos portos às nações amigas. Em 22 de janeiro de 1808, na sua primeira parada, o Dom João faz uma parada aí em Salvador, nossa ex-capital, e lá, já com esse tratado basicamente aí pré-estabelecido, ele assina e oficialmente nós estamos abertos ou livres economicamente, e esse vai ser um dos mais duros golpes na estrutura do pacto colonial, que mantinha uma relação exclusivista, entre Brasil e Portugal. Então, a partir dali, esse tratado dá para o Brasil liberdade econômica para o Brasil comercializar com outras nações, Neste momento ainda é exclusivo essa relação com a Inglaterra, mas o Brasil tem esta liberdade nesse momento, que vai ser importante para a construção de um princípio de liberdade econômica a partir disso. Dentre esses tratados, 3 pontos vão ser fundamentais que vão levar à assinatura desse tratado. O primeiro deles é que o Brasil literalmente estava fechado, O Brasil precisava escoar uma série de mercadorias e de produtos que estavam encalhados nos nossos portos, que nós não conseguimos comercializar com outros países. Então, precisávamos desse momento, ativar a nossa economia até para sustentar essa nova estrutura econômica e social, administrativa que estava se estabelecendo no Brasil. Outro ponto é a cláusula da Convenção Secreta assinada entre Portugal e a Inglaterra, que trouxe a família real para cá. Então, entre um dos pontos do acordo feito entre a Inglaterra e Portugal para a transferência da coroa portuguesa para o Brasil, estava a abertura dos portos ao comércio inglês, Lembrando que o bloqueio continental sufocou a economia inglesa e os ingleses precisavam abrir esse mercado econômico, abrir mais mercado consumidor para também dar uma desafogada na sua economia, lá na Europa. E outro ponto era a necessidade de exportações, para manutenção financeira, literalmente, dessa estrutura administrativa que estava se estabelecendo aqui. Então, o Brasil precisava encontrar fontes de renda. Então, abrir os portos, comercializar, ativar o comércio era uma forma, de organizar isso, pensando nessa saúde, nessa estrutura necessária financeira para o Brasil nesse momento. Então, o primeiro passo, que a gente vai dar desse processo da emancipação política, do Brasil colônia é justamente isso, Porque esta abertura dos portos às nações amigas, ela é algo absurdamente significativo. Por quê? Porque aqui começa a se desconstruir aquele laço do pacto colonial entre Brasil e Portugal, enfraquecendo essa relação e partindo daí produzindo uma liberdade econômica maior para o Brasil de comercializar outros produtos, de ter mais liberdade, de ter mais oportunidades e possibilidades de abertura para outras atividades, e isso vai ser extremamente importante para a construção desta liberdade do Brasil, que, como falei no início do vídeo, vai se acabar se materializando no nosso processo de independência nesse sentido, Então,
A abertura dos portos era uma forma, ou foi o primeiro passo para se adaptar a essa nova vida que o Brasil vai ter a partir da chegada da família real aqui no Brasil. Outros pontos importantes, além da abertura dos portos às nações amigas, vai ser a revogação do Alvará de Liberdade Industrial de 1785. Então, desde 1785, né, Dona Maria I, lá, né, a mãe do Dom João, fez um alvará que proibia a abertura de qualquer tipo de instalação industrial manufatureira no Brasil. Então, assim que chega aqui, o Dom João vai revogar esse alvará com a ideia de que o Brasil pudesse, ou incentivar o Brasil a novas formas de atividades econômicas, pensando em novas fontes de arrecadação de recursos financeiros, né, através da cobrança de impostos, enfim, ativação econômica do Brasil nesse sentido, tá? Também é construído nesse momento o Paço Imperial, para ser a grande sede da realeza brasileira nesse momento, né, portuguesa aqui no Brasil nesse momento. Então se constrói esse edifício do Paço Imperial. Outra iniciativa da família real aqui, do Dom João aqui, é a formação do aparelho burocrático, né? É o desenvolvimento de toda a estrutura administrativa para se efetivar a administração do território brasileiro, né? É questão de impostos, questão de política, questão econômica, né? Então, a formação desse aparelho burocrático. E dentro disso, a fundação em 1808 também do Banco do Brasil. O objetivo principal do Banco do Brasil, criar linhas de crédito para fomentar esta atividade econômica, essa manufatura que poderia surgir aqui, e também uma forma de estimular o controle administrativo econômico do Brasil, emissão de papel moeda, enfim, né? Olhar toda essa administração da parte financeira do Brasil, né? Inclusive isso acabou acarretando todas essas mudanças em uma série de elevações dos impostos no Brasil, que vai provocar uma série de revoltas e descontentamentos que a gente vai ver nos vídeos futuros. Então, essa basicamente é os primeiros grandes feitos administrativos e econômicos, né? A abertura dos portos às Nações Unidas, a revogação do alvará, né, para possibilitar a formação e a fundação de novas manufaturas, indústrias aqui no Brasil, a construção do Paço Imperial com a formação do aparelho burocrático administrativo do Brasil e a criação do Banco do Brasil. Então essas são as primeiras grandes medidas administrativas, políticas e econômicas do Brasil para adaptação do Brasil à sede, então, da coroa portuguesa, a sede, né, do grande Império Ultramarino português. Ó, fica ligadinho que nos próximos vídeos tem mais informação das grandes reformas e das mudanças que ocorreram com a chegada da família real aqui, ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa a sua curtida.